vez, nós vamos usar apenas o verso de número 6. Provérbios 22, apenas o verso de número 6. Tem o texto muito conhecido, né? Tem ali reunião das mulheres também. Olha, perdi. Cadê? Volta aí. Quando é que vai ser? Dia 26, já é a próxima agora, sexta? Sexta, às 19h30, aqui na igreja. Ok? Obrigado, querido. Você é muito gentil, viu? Maravilha. A palavra de Deus diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar desses objetivos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. Agradecemos, ó Pai, porque na Tua casa nós encontramos alimento para nós, para nossa família, nossos filhos. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que aquelas crianças que estão lá em cima, ó Deus, elas sejam, ó Pai, um terreno fértil para o plantio da Tua palavra. Que tudo que está sendo dito ali de forma lúdica, através de textos sagrados, encenações, músicas, que tudo isso, ó Deus, seja usado de uma forma muito poderosa pelo Teu Espírito, para que a boa semente encontre um lugar produtivo, uma terra próspera, e cresça e dê frutos e se multiplique para a glória do Teu nome. Mas fala também ao nosso coração aqui nesta noite, para que possamos, ó Deus, então, como pais, servir ao Senhor, ministrando da Tua palavra e do Teu amor aos nossos filhos. Em nome do poderoso Jesus é que oramos. Amém. Queridos, eu quero aproveitar que nós estamos finalizando a nossa EBF. O que é EBF? É a Escola Bíblica de Férias. Então, todas as férias, nós temos aqui irmãs que são bem... Eu pego. A EBF é uma escola bíblica de férias, onde, durante as férias, então, irmãs se propõem a trabalhar no coração dos filhos da gente. Então, nós tiramos aqui um dia, 2, né? Essa agora, por exemplo, normalmente a gente começa às vezes na sexta, invade o sábado e domingo. Essa agora foi sábado, manhã e tarde, e hoje também manhã e noite, então nós estamos no encerramento, eles estão fazendo o encerramento agora. E eu quero aproveitar esse evento, que é um evento que lida diretamente com criança, que fala ao coração da criança. E eu quero conversar um pouco sobre eles e sobre nós, enquanto pais, cuidadores, pessoas presentes na vida de muitas crianças. A maioria de nós aqui já são pais, a grande maioria. Alguns, se Deus assim permitir, ainda serão, ainda viverão essa experiência. Amém, irmão? Quem falou aleluia? Ô, glória! Ah, lá em cima, é lá em cima. Eu olhei aqui para baixo, mas é lá em cima. Tudo bem, né, meu filho? Você vai bem, né? Graças a Deus. Então, muitos aqui ainda serão pais, né? Se Deus assim permitir, viverão essa alegria e essa experiência incrível que Deus nos dá de partilhar a vida, né? E entre os pais existe uma frase muito conhecida, que a gente fala muito, né? E a frase é assim: criar filhos não é fácil. Você já deve ter dito isso se você é pai, ou se você é mãe, né? Criar filhos não é uma tarefa
tão simples assim. E com certeza não é. A gente sabe que criar filho não é tão simples assim. Mas se torna ainda mais difícil quando a gente parte do pressuposto que nós devemos fazer isso com perfeição. Nós entendemos às vezes isso e nos cobramos a esse respeito. Nós temos que criar filhos e nós precisamos fazer isso com toda a perfeição do mundo. Isso então se torna mais difícil ainda e mais pesado ainda, porque nós partimos de um pressuposto, de uma crença. Eu preciso fazer isso com perfeição. E isso é muito complexo, porque, no geral, quando os resultados não são satisfatórios, os pais então podem se sentir fracassados, impotentes e até culpados, porque a coisa não saiu como ele queria, porque a coisa não deu certo. Não só do ponto de vista espiritual, mas às vezes até social. O filho não ficou daquele jeito que você planejou. Os caminhos que você traçou para ele não aconteceram. Ele pegou ruas diferentes na sua caminhada. Ele pegou caminhos diferentes na caminhada. Você tentou instruir ele a respeito de alguma coisa. Você tentou traçar um caminho tanto espiritual quanto social para ele, mas a coisa foi na outra direção. Então, os pais, nesse momento, podem se sentir fracassados, impotentes e culpados. Na verdade, ninguém cria filhos perfeitos. Ninguém faz isso. Isso acontece porque nós não somos perfeitos. Então, dificilmente nós vamos criar a perfeição a partir de nós. Nós não vamos conseguir atingir esse nível de perfeição na criação dos nossos filhos, justamente porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, talvez nós criaríamos filhos perfeitos. E eles sairiam exatamente como nós planejamos. Perfeitinhos. Não é? E nesse caso, se nós fôssemos perfeitos, e se os nossos filhos fossem perfeitos, nós não precisaríamos de um Salvador. Nós não precisaríamos de Jesus. Nós não precisaríamos da graça do Evangelho sobre nós, porque nós já somos perfeitos. E os nossos filhos já são perfeitos também. Então nós não recorreríamos mais tanto às Escrituras como ao Senhor, porque nós temos a capacidade de fazer tudo muito bem feito. Então, a graça de Deus, ela seria desnecessária para nós e desnecessária para os nossos filhos. O Evangelho não seria para nós não precisaríamos do Evangelho se nós fôssemos perfeitos e se criássemos filhos também perfeitos. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós e os nossos filhos precisamos do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E ele não se envergonha do Evangelho por uma razão muito simples. Porque no entendimento do apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, diz Paulo, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Imagina que a carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos. E os 16 capítulos da carta do apóstolo Paulo, principalmente o capítulo 1, a partir do verso 17, porque talvez essa carta é que a que tem a introdução mais longa, são praticamente 17 versículos que estão introduzindo o tema da carta. Toda a carta, os 16 capítulos, vão girar em torno desta afirmação do apóstolo Paulo. E o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E quando ele fala de judeus e gregos, é uma visão de que todos podem ser transformados pelo Evangelho, porque na mente de um judeu como Paulo, o mundo era dividido em dois grupos, judeus e gentios, as outras gentes. Era assim a divisão do mundo
lá na época dos tempos bíblicos, por exemplo, na mente dos judeus. O mundo era dividido nesses dois grupos. O Evangelho, então, é o poder de Deus para a transformação nossa e dos nossos filhos. O Evangelho é para o nosso filho, é para ele também. Ele precisa ouvir do Evangelho. Ele precisa receber o Evangelho no seu coração. Ele precisa da transformação que só o Evangelho pode dar a ele. E por que isso, pastor? Porque eles são pecadores como nós, pais. E enquanto eles não se converterem, eles vão cair naquilo que o apóstolo Paulo vai falar no desenrolar da carta aos Romanos. Eles estão destituídos da glória de Deus. É difícil para nós pais olhar para os nossos filhos e pensar o filho dentro dessa perspectiva de que ele está destituído da glória de Deus, que ele também está afastado da glória de Deus, que ele também está separado do Senhor, que ele também está debaixo da ira do Senhor, como qualquer outro ser humano. E que, em estando nessa condição, ele precisa desesperadamente do poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse cenário, os pais precisam lidar com pelo menos 3 questões iniciais importantes. A primeira delas, ele precisa compreender, em primeiro lugar, compreender e receber o Evangelho na sua vida. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? Você precisa receber o Evangelho primeiro na sua vida. Esse poder transformador precisa ter alcançado primeiro o seu coração, transformado primeiro a sua vida. Os pais precisam entender a dependência que eles têm da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se isso não for uma realidade para você, dificilmente você vai olhar para o seu pequenino entendendo que ele precisa disso também. Então, o pai não é só... E a mãe, quando eu falo pais, eu estou falando pai e mãe, não é só uma questão religiosa. Não é só sobre trazer o meu filho na IBF ou numa escola bíblica dominical. É sobre o poder do Evangelho na vida de um pai e de uma mãe. Um poder que transformou. Um poder que fez com que esses pais se dobrassem diante do Senhor Jesus Cristo, que reconhecessem a sua dependência de Jesus, que confessassem os seus pecados aos pés da cruz, e ao fazer isso, assumem uma postura de vida totalmente voltada para a cruz de Cristo. E nós só fazemos isso, nós só nos rendemos ao Evangelho quando nós entendemos o estado gravíssimo que nós nos encontramos antes da cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve Romanos, se você já teve a curiosidade de ler essa carta do apóstolo Paulo, que é uma das cartas onde ele mais fala sobre o que é o Evangelho, ele investe 3 capítulos iniciais da carta, antes de falar da graça do Evangelho, ele vai investir 3 capítulos dessa carta para falar do desespero da perdição humana. Como que é o homem sem Cristo? Aonde ele está? Qual é a condição dele? Qual é a situação dele? Para que ele entenda isso primeiro, antes dele ouvir as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro lance que os pais precisam lidar na sua criação de filhos, vamos dizer assim, é que eles precisam entender que eles precisam do Evangelho. Você precisa da cruz de Cristo. Você precisa mais da cruz de Cristo do que vir à igreja. Vir à igreja é uma consequência da cruz. Vir a um culto num domingo à noite é o resultado da cruz. Mas você precisa, em primeiro lugar, da cruz de Cristo na sua vida. A segunda questão que os pais precisam lidar é que eles precisam entender que os seus filhos também precisam do Evangelho.
que mais do que trazê-los para a igreja, embora isso é necessário, é legal, é bacana, e você deve tentar fazer isso a todo custo, mas vir trazer o seu filho à igreja, só isso não resolve. Obviamente que ajuda, porque você está expondo o seu filho a um contexto onde Deus pode agir diretamente na vida dele. Mas você precisa entender que o seu filho precisa do Evangelho. Ele precisa da cruz de Cristo. Ele precisa entender a sua condição enquanto ser humano. E ao entender essa condição enquanto ser humano, ele mesmo vai precisar dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Então, ele também precisa do Evangelho de Jesus. Então, a primeira questão que os pais precisam lidar é que eles precisam do Evangelho, e a segunda questão é que o filho precisa do Evangelho. E a terceira questão que os pais precisam lidar é, ao compreender e aceitar o Evangelho de Cristo, quando o pai entende isso, ele precisa aceitar o Evangelho de Cristo, ele também precisa entender que Deus usa eles para chegar ao coração dos filhos. Você é o veículo, irmão, para chegar no coração do seu filho. É lá que Deus quer chegar. Ele não quer chegar só na mente do seu filho. Ele quer chegar lá no coração. E é claro que o seu filho pode converter, pode entregar a vida, ele pode ter um movimento transformador de várias maneiras. Ele pode entrar numa igreja e, de repente, ele ouvir uma palavra e ali ele entregar a vida a Cristo. Um amigo dele pode evangelizá-lo. Ele pode estar ouvindo uma música. Enfim, ele pode participar de um congresso e voltar transformado. Mas, via de regra, Deus usa os pais para chegar no coração dos seus filhos. Existem muitos caminhos, mas, no geral, somos nós quem Deus usa para sentar com esses meninos, com esses presentes que Deus nos dá, e então fazer com que Deus, sejamos nós instrumentos, para que Deus chegue no ponto central da vida deles, que é o seu coração. Eu nasci dentro de uma visão do Evangelho. Eu nasci dentro de igreja. Eu participei de EBFs. Eu fui embaixador do rei. Eu fui aluno de escola bíblica dominical. Sempre fui para a igreja aos domingos de manhã. Mas quando eu me tornei um adolescente, eu não quis mais saber do Senhor. Eu não quis mais isso. Eu tinha uma visão da igreja, eu tinha até um saudosismo a respeito da igreja. Algumas coisas foram semeadas na minha vida, ficaram na minha mente, mas não entraram no meu coração. Deus usou a minha mãe, posteriormente, para chegar no meu coração. Quando ela entendeu que não era sobre levar a igreja, não era sobre insistir para ir à igreja, mas era sobre abrir a palavra de Deus e chegar no coração com o evangelho da graça de Jesus. Falando em chegar no coração, falando nesse processo de criação de filhos, né, onde eu falei que primeiro os pais têm que lidar com a realidade de que eles precisam chegar na cruz, a realidade de que os seus filhos precisam também do evangelho da graça e a realidade de que eles são o instrumento que Deus usa para chegar no coração. Falando disso tudo, existem alguns erros que nós cometemos ou podemos cometer na nossa caminhada materna, em relação à criação dos nossos filhos, segundo a palavra de Deus. O primeiro deles é você proteger demais o seu filho contra o mundo e não prepará-lo para lidar com os perigos que existem no mundo. Então, nós nos tornamos pais protetores. Nós cercamos de cuidados. Falamos para eles, toma cuidado com drogas. Você já viu aqueles meninos que às vezes vai na praia com o pai e com a mãe? Você parece até que o menino é albino, de tanta pasta que é colocada sobre ele, né, de creme, para não queimar, né, coisa que na década de 80 a gente usava óleo de avião para ir para a praia. E a gente não morreu, não. É por isso que eu gosto daqueles vídeos que a gente tomava água de mangueira, né? A gente, né, enfim, o pão caía no chão, a gente pegava, soprava e dizia o quê, irmãos?
O que não mata, engorda, e comia, né? Hoje é tudo uma... Mas aí você vê, o menino vai andar de patins, né? Aquela coisa toda. A gente faz isso com os filhos da gente. Cerca de cuidados, cuidado com a droga, não é? Cuidado com as más companhias. Dificilmente a gente imagina que o nosso filho é que é a má companhia. É verdade ou não é? Ninguém pensa isso. Eu já lidei com casos, por exemplo, da mãe dizer, não, porque meu filho está andando com má companhia. O filho era o dono da boca. Você está entendendo como é que funciona? Dificilmente a gente olha para o nosso e pensa, ele é que é a má companhia. Não, ele está sendo levado por má influências. Né? Mas vamos pensar desse jeito. Então, cuidado com as más companhias, cuidado com as ofertas de Satanás, a gente vai cercando eles de cuidados. Cercamos eles de tudo isso. Isso é bom e deve ser feito. Mas a maior contribuição que nós podemos dar a eles não é apenas proteger, mas ensinar a atacar. Ok? Não é só ficar na defensiva, mas ensinar o contra-ataque. Ok? Então eles precisam estar preparados espiritualmente para enfrentar esses inimigos. Não é só ficar dizendo para eles, olha, cuidado com isso, cuidado. Mas como é que você enfrenta isso? Como é que você contra-ataca essa realidade? Quando os israelitas estavam às portas de entrar na terra prometida, através de Moisés, Deus disse o seguinte, presta atenção, isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Deuteronômio é a repetição da lei. Então, o que está acontecendo aqui nesse cenário? Né? Nós temos um grupo que saiu do Egito, 6 milhões de pessoas, essa gente toda ficou pelo deserto. Só 2 vão entrar dessa geração que saiu do Egito. Mas outros nasceram no deserto. Ok? Então nós temos uma nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Esse grupo não estava lá no Sinai quando a terra tremeu, quando o monte fumegou, desculpa. Esse grupo não viu o mar se abrindo, por isso que agora eles vão ver o Jordão, o rio parar. Eles não viram o mar se abrir, mas eles vão ver fenômenos parecidos. É uma outra geração. Deuteronômio, então, é uma repetição da lei. Vamos repetir o que Deus ensinou para essa gente. E olha o que diz lá. Ouça, ó Israel, o Senhor, Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Está falando para quem? Para os pais, para os adultos. Que todas essas palavras hoje estejam no seu coração. Estando no seu coração, o que você vai fazer com elas? Está aí o verso de número 7. Ensine-as com persistência ao seu filho. Sabe o que é ensinar com persistência, irmão? Não é uma sentadinha com ele, não. Não é uma oração básica na hora do almoço, não. Isso aqui é todo dia. Isso aqui é o tempo todo semeando, é o tempo todo. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Isso aqui não é uma fala no ouvido só, não. Isso aqui é muita oração, muito joelho no chão, muita Bíblia na mão, muito discipulado. É aquilo que está no teu coração ensinando com persistência. Converse sobre elas quando você estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você levantar. Amarre isso nos braços como um sinal, prenda na sua testa, escreve nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Você está vendo que a ordem é inunde a sua casa, a sua família da palavra de Deus? Entendeu que se você pegar o conjunto, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vai parecer fanatismo, vai parecer paranoia, mas é isso que você tem que fazer. A pergunta é, por que isso? Por que essa ordem desse jeito? Por que fazer com essa intensidade toda, com essa persistência toda? A resposta é simples. A terra era prometida, mas o lugar estava cheio de perigos. A terra era prometida, mas lá tinha muita gente morando. Em lugar de ficar em casa dizendo para os filhos que o mundo era perigoso lá fora, Deus disse
prepara os seus filhos para viver o perigo sem perder a fé. É isso que ele está dizendo aqui. Em vez de vocês ficarem lá dentro da tenda de vocês, olhando os jebuseus, os cananeus, os perezeus, tudo que é eus, que está lá dentro, em vez de vocês ficarem assim, olha, hoje você não pode brincar na rua, não, que tem um cananeu lá que vai tirar a sua fé. O que ele está dizendo? Prepara essa gente, prepara os teus filhos para lidar com essa realidade que está lá fora. Então, quais são os perigos que os nossos filhos estão expostos hoje? Não é? São as ideologias, essa visão distorcida da fé. É um tanto de coisa que a gente pensa assim, quando vai para uma escola, quando vai para uma escola pública, quando vai para uma universidade pública, você começa a pensar, o que é que vai voltar de lá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso preparar. Eu preciso trabalhar, é lá no emprego dele, é quando ele sair com os amigos, é quando ele for jogar bola na rua. Eu preciso prepará-los para lidar com todas aquelas ofertas sem que eles percam a essência do temor ao nosso Deus, que, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. O nome disso, desse preparo, chama discipulado. Se o evangelho chegar no coração do seu filho, presta atenção, se o evangelho chegar no coração do seu filho, nada vai ser mais forte para eles do que o temor ao Senhor. Pode oferecer o que quiser. Já tem alguém lá no coração deles. Já está plantado uma coisa poderosa. Então eles vão aprender a amar ao Senhor, como o texto diz, de todo o coração, de todas as forças. Eles vão aprender a temer ao Senhor. E esse temor e esse amor a Deus no coração é que vai protegê-los dessa realidade que o mundo os oferece. Agora, isso é um trabalho intenso. É o trabalho do discipulado familiar. É aquela ideia da gente aprender a discipular filho, não é só trazer para a igreja. Essa terceirização que muitas vezes a gente faz, joga o filho na escola e acha que a escola precisa educar os filhos da gente, às vezes a gente faz em relação à fé. Então eu mando ele para a escola bíblica, eu mando ele para a reunião de jovens, eu mando ele para uma EBF dessa que nós estamos achando que está tudo bem. Você vai ver que não está, que nós vamos falar disso aqui. O nome disso é discipulado. E o segundo erro, que aí sim eu vou entrar nisso agora, nessa falsa segurança, e talvez o mais perigoso dos erros que nós podemos cometer, porque ele minimiza a necessidade do discipulado, é o seguinte: muitos pais confundem, presta atenção nisso, tá? Muitos pais confundem comportamento com salvação. Ok? Muitos pais crentes parecem ter a crença de que seus filhos já nasceram salvos. E quando eles começam a frequentar uma igreja, frequentar uma reunião de jovens, ou qualquer outro grupo da igreja, esses pais pressupõem que esses filhos já se converteram a Cristo. Isso é um dos maiores erros que os pais cometem. E ele é perigoso, porque se você começa a partir dessa pressuposição, você não vai fazer o que eu falei anteriormente, que é discipular seus filhos, porque para você está tudo certo. Filhos bem comportados não significa filhos convertidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conversão e bom comportamento são coisas diferentes. Então você pode ter, por exemplo, um filho extremamente educado, submisso a você, você dá uma ordem, ele cumpre, você faz um pedido, ele faz. E se ele pegar a visão de que fazendo essas coisas você vai parar de perturbar ele usa essa estratégia para lidar com você, sabia disso? Se ele perceber que você vai parar de negar as coisas para ele, de ser discipulador e disciplinador na vida dele, em função desse bom comportamento que ele te entrega, ele usa isso para essa manipulação. Então, o seu filho pode ser ótimo, ele pode tirar boas notas escolares, ele pode ter uma visão muito legal, mas isso não tem nada a ver com salvação segundo a Bíblia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por ocasião dessa confusão, os pais não investem no discipulado bíblico, porque eles acham assim, não, meu filho é gente boa, meu filho é comportado, meu filho se arruma bem, toma banho. Seu filho toma banho direitinho, gente? Amém? Quem tem filho adolescente, como é que é? Escova o dente sem você pedir, seu filho faz isso? Ele é esse robozinho?
escova o dente sem você pedir, toma banho, arruma a cama dele. Se ele faz essas coisas, vai logo na sua cabeça, esse menino é ótimo, não é? Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os pais, por ocasião dessa confusão, eles não investem no discipulado bíblico familiar e, consequentemente, o que nós vemos são filhos que, ao se tornarem adultos, não se interessam mais pelo Senhor. Gente, presta atenção, eu tenho uma longa caminhada de igreja, longa caminhada. Eu já vi crianças, aí a gente vê que está ficando velho, né? Com o microfone na mão, com 9, 10 anos de idade, fazendo coisas, cantando coisas, dizendo coisas que você nunca imaginaria que uma criança daquela pudesse se desviar da fé. E desviou. E desviou. Eu já vi crianças crescerem na igreja e os pais se orgulharem porque elas chegam na escola, quando estão ali antes da antiga quinta série, até a quinta série ali, né? Eles se orgulharem, porque na escola eles defendem a fé, eles não se envergonham do evangelho, e quando ele se torna um adolescente e um jovem, ele não quer mais saber do Senhor. Eu já vi muito isso, você já deve ter visto, talvez. Sabe por quê? Porque até 11 anos, poucos pais têm essa realidade. Até 11 anos e 9 meses, depende do estado maturacional de cada um, né? Você tem um ser humano dentro de casa. Depois que ele passa da última infância, que o seu pensamento não é mais tão concreto assim, você pode se surpreender com o sujeito que nasce na sua casa. É outra pessoa. E você fica estarrecido com aquele ser humano que estava ali. Você começa a olhar e fala, não é a mesma pessoa, não é possível. Mas é. Estava lá e você não viu. Estava presente o tempo todo e você fechou os seus olhos porque ele vinha à igreja, ele ia na classe de jovens, ele participava de uma EBF, ou de uma escola bíblica dominical, não é? Mas ele cresceu e se desviou, e às vezes você fica chateado até com a igreja. É a igreja que não fez o papel certo. Não, não é a igreja não, irmão. Deus nos usa para chegar ao coração dos nossos filhos. E por que isso acontece? Porque a despeito de nascerem no lar cristão, eles não nasceram de novo. Eles nasceram no lar cristão, mas eles não nasceram de novo. Os pais se contentaram com o comportamento e não chegaram no coração para trabalhar o coração. Presta atenção. Coloca João 3 aí, por favor, meu querido. Vamos ler do verso 1 a 7. Entenda que o que nós vamos ler agora é para você e é para o seu filho também. Olha o que diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Presta atenção no texto. Se você não sabe o que é um fariseu, o fariseu era uma classe religiosa política do Israel antigo, da época bíblica. Essa classe, esse grupo, ele surge cerca de 200 anos antes de Cristo como uma resposta dos judeus ao crescimento do helenismo. Alexandre o Grande estava conquistando tudo. E quando Alexandre chega nos lugares, leva a cultura grega, a língua grega, o ponto de vista grego, a arte grega, a filosofia grega. E os judeus mais comprometidos com a história de Israel pensaram, precisamos dar uma resposta. Então, eles se tornaram aqueles que tentavam trazer o povo para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. Então era uma gente, por que eu estou te falando isso? Porque era uma gente que estudava muito a Bíblia do Antigo Testamento. Era uma gente muito fundamentada nas Escrituras Sagradas. Eram religiosos de primeiro escalão. E ele está agora, então, olha o texto que diz, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus de noite. Por que ele vai à noite? Ele não quer ser visto com Jesus. Sabe por quê? Jesus é a maior sujeira. Até hoje as pessoas não gostam de dizer muito que é crente. Tem vergonha, porque Jesus, é sujeira.
ok? Então ele vai procurar Jesus de noite. E ele diz, mestre ou rabi, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não tiver com essa pessoa. Em resposta, Jesus declarou, em verdade que digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7, último. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário que você nasça de novo. Isso é para você, isso é para o seu filho. Entenda isso, por mais comportado que ele seja. Isso é para os dois, não é? Então, o novo nascimento não tem a ver com seu filho ser uma pessoa bem educada. É uma outra coisa. Um escritor chamado William Farley, autor de livros sobre criação de filho, ele diz o seguinte sobre o novo nascimento. Novo nascimento é uma mudança radical do coração que introduz novos desejos, novos amores e uma direção nova para a vida. Os filhos da gente precisam disso. Um homem chamado A.W. Pink, muito conhecido, inglês, já falecido, né? Ele comentando sobre o novo nascimento, ele diz assim, o novo nascimento é muito mais do que simplesmente derramar algumas lágrimas devido a um remorso passageiro pelo pecado. É muito mais do que mudar o curso da nossa vida, abandonar velhos hábitos e substituí-lo por outros bons. É algo diferente da mera valorização e da prática de ideais nobres. É algo infinitamente mais profundo do que ir à frente para apertar a mão de algum evangelista popular e assinar uma ficha de interesse ou filiar-se a uma igreja. O novo nascimento não é apenas começar um novo capítulo, mas é o princípio e o recebimento de uma nova vida. Não é uma simples reforma, mas uma transformação completa. Em resumo, disse Pink, o novo nascimento é um milagre, o resultado da operação sobrenatural de Deus. É algo radical, revolucionário e duradouro. Isso é novo nascimento. O seu filho precisa disso. Nós precisamos disso. O ensino do evangelho começa cedo no coração da criança para que, quando adulto, ela jamais venha se desviar deste ensino. Então é um processo que começa desde que ele é pequenininho. Não é o processo só de ir aos cultos, é o processo de plantar, de semear. O mesmo João que escreveu o evangelho, ao escrever a sua primeira carta, lá em 1 João capítulo 3, verso 9, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus, ele nasceu de novo. E se a semente de Deus está no coração dele, ele não tem condições de praticar o pecado desse jeito como a Bíblia condena. Porque a semente de Deus está nele, ele nasceu novamente. Tem novos desejos, nova visão, novo coração, é algo radical, é algo profundo, é algo duradouro. E é isso que nós queremos para os nossos filhos. É mais do que ser gente boa, é uma transformação de vida radical e duradoura. O novo nascimento, via de regra, chega aos nossos filhos através do ensino dos pais. Deus usa você, pai, você, mãe, para chegar no coração do seu filho. Amém? Vamos concluir isso. E nessa conclusão, eu gostaria de, muito humildemente, dar a você algumas orientações nesse sentido. Primeira orientação que eu te dou, a nível de conclusão, é o seguinte: os pais precisam estar resolvidos espiritualmente. Você precisa estar resolvido com Deus. Você não pode levar um evangelho de palavras para o seu filho. O evangelho precisa ser perceptível primeiro em você. Se isso não for real para você, não será para ele. Entende isso? Precisa ser real para você. Precisa ser verdadeiro para você. Os filhos precisam ver mais do que você ir ouvir a igreja. Ele precisa ver a respeito das suas escolhas
das suas formas de resolver problemas, da sua dependência de Deus, da sua submissão à palavra de Deus revelada. Tudo isso está em jogo quando o assunto é levar o evangelho ao coração de um filho. Então ele precisa aqui ver essa realidade na sua vida. Ou seja, você precisa ser convertido ao Senhor. O evangelho da graça precisa transformar ou ter transformado você. Não é religiosidade, é conversão. Isso precisa ter acontecido com você. No livro de Juízes, nós temos o resultado do descaso da fé dada aquela ordem lá de Deuteronômio capítulo 6 que nós lemos acima, né? As frases mais impactantes do livro de Juízes que nós estudamos aqui exaustivamente às quintas-feiras foram: surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Que geração é essa? Eles nunca ouviram falar do Senhor? Sim, eles ouviram. Eles nunca ouviram falar do que houve no povo de Israel? Sim, eles ouviram. Mas essas coisas não eram influentes na sua vida. É como se você criasse filhos na igreja, mas o evangelho não influenciasse a vida deles. Eles nasceram aqui, mas eles fizeram 15 anos, 16, 18, 20 anos de idade, casaram, tiveram filhos, mas eles não são influenciados pelo evangelho de Jesus. Eles lembram de igreja, eles conhecem a igreja, eles respeitam a igreja, às vezes quando vai te visitar, até vai à igreja, mas o evangelho não tem influência radical sobre a sua vida, porque não está no coração, está na sua mente apenas. E a outra frase impactante do livro de Juízes é: faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós expomos o livro de Juízes aqui, eu falei sobre essa frase, eu disse, gente, essa frase significa o seguinte: eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, mas não aos olhos deles. Para eles estava certo. Para eles não tinha problema algum. Para eles não tinha problema algum, por exemplo, que é o que acontecia no livro de Juízes, eles adorarem a vários deuses, dentre os quais Jeová era mais um. Então o Deus de Israel não era o Deus deles, único, exclusivo, como diz em Deuteronômio 6. O Deus de Israel era mais um Deus num panteão de outros deuses cananeus, que eles aprenderam a cultuar quando entraram na Terra Prometida. Ok? Então era uma geração que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas para eles era de boa. E essa geração surge a partir da negligência do discipulado. Os pais tendem a se contentar com o bom andamento social dos filhos e se esquecem da alma deles. Está indo bem na escola, está indo bem no trabalho, está indo bem na faculdade, está indo bem na profissão, esquece da alma dele. Não é? Jesus tem uma palavrinha de cuidado para nós, lá em Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Não é sobre conquistas sociais. É sobre a alma. Nós, pais, precisamos estar resolvidos com o evangelho. A graça de Deus precisa ter chegado a nós. Nós precisamos temer ao Senhor e nos curvarmos diante dele. Isso não pode ser apenas de palavras. Tem que ser real. Olha o que diz em Isaías, capítulo 58. O Helder vai colocar para a gente apenas os versos 1 a 5. Olha o que Deus falou através de Isaías para esse povo Israel. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Porque dia a dia me procuram. Olha o que Deus disse através de Isaías para o povo. Parece até que vocês têm desejo de conhecer os meus caminhos. Não é? Como se vocês fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os meus mandamentos, os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Verso 3. Por que jejuamos, dizem, se não, o Senhor não vê isso?
Isso é o povo dizendo. Por que nós nos humilhamos se o Senhor não repara nisso? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e briga, socos brutais. Olha como é que era a coisa, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia os homens se humilhem e inclinem a cabeça como o junco se deita sobre o pano de saco e de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Pode parar aí. Aqui está falando de jejum, mas tira a palavra jejum, como se Deus pudesse dizer para a gente assim, nossa, será que é sobre isso? Vocês às vezes oram a mim, vocês parecem até que têm desejo de... Mas a vida de vocês não reflete nada dessa religiosidade. De segunda a sábado, vocês são ateus. Vocês vivem a vida de vocês. Vocês conduzem as suas próprias histórias. Vocês só me buscam quando precisam de alguma coisa. E parece até desejoso de me conhecer. Será que é isso que eu pedi a vocês? É como se Deus estivesse falando isso. Então, pai, tem que ser verdade para você, meu querido. Mãe, tem que ser verdade para você. Segundo ponto da nossa conclusão, não se contente com as aparências. Deixa eu te falar, deixa eu te dar um exemplo bíblico. Lembra daquela parábola do filho pródigo? Você leu ela? Parábola do filho pródigo. Ao lermos a parábola do filho pródigo, que o nome é parábola do filho pródigo, sabe o que é pródigo, gente? Não é prodígio não, tá? Pródigo é gastador, pródigo é aquele cara que não... Ele saiu, a vida ficou aquela bagunça que você viu na parábola. Quando você lê a parábola do filho pródigo, o título do texto, que na original não tem título, te leva para o filho pródigo, certo? Mas tinha um menino lá dentro da casa do pai. Ele não se revelou a vida inteira. Ele estava lá, quietinho, como se estivesse dentro da igreja, quietinho, bom comportamento, vem aos cultos, é um filho obediente, é um garoto gente boa. Ele não se revela. Até o dia que o irmão dele volta, e aí ele revela a purulência do seu coração. Mas até então ele era o filho querido do pai, e o pródigo era o Satanás que saiu de casa. Entende isso? Então não se contente com aparências. Seu filho pode ser obediente, gente boa, bacana, ter visão de futuro, estudioso. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. O novo nascimento é algo mais profundo, ele é transformador, ele é duradouro. Uma semente precisa ser plantada para que ela cresça. Então tente ver para além do que seus olhos podem e querem ver, porque nós queremos ver isso. A gente vai procurando os pontos, a gente chama isso de negativismo. A gente nega aquilo que está real ali, colocando outras coisas. Mãe muitas vezes faz isso na escola. Você é chamada lá e diz assim para você, porque o seu filho, ele é bagunceiro, ele tirou 0 em português. Aí você fala, mas ele é ótimo em matemática. Você está negando uma coisa, tentando afirmar outra. Né? Então tente ver para além. Por vezes você perceberá que ele ainda não nasceu de novo a partir de eventos da vida dele, uma fala, um desejo, uma colocação, uma tendência. Aí você fala assim, pastor, isso é possível? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, verso 11. Até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Até uma criança, ela mostra quem ela é pelas suas ações. O seu procedimento, diz o sábio Salomão, vai revelar se ela é essa pureza toda. Então, até na criança, nós podemos ter vislumbres da realidade. Né? Então, lembre-se, o que está em jogo não é o futuro terreno do seu filho, não é sobre faculdade, não é sobre profissão, não é sobre casamento. O que está em jogo é o futuro eterno do seu filho, é a alma dele.
Em último lugar, para a gente fechar, não basta só plantar, é preciso acompanhar. Não é? Então proponha um plano de discipulado para o seu filho. Não é só plantar, não é só jogar a semente. A gente precisa verificar o solo, se essa semente está caindo no solo certo. Permita-me ilustrar isso com a parábola do semeador. E nessa parábola a questão não é a semente, nem quem está semeando, mas é onde essa semente está caindo. Então você precisa acompanhar onde que a semente está caindo. Que terreno é esse que ela está caindo? Não é? Você pode, às vezes, se contentar pelo fato só de estar plantando. Mas não é só plantio. Pode ser um terreno fértil, pode ser um terreno pedregoso, pode ser espinhoso, pode ser duro, pode ameaçar a crescer, mas logo morre, é arrancada porque não tem raiz. E no discipulado nós plantamos a semente, adubamos o solo, regamos a semente e acompanhamos até que ele tenha raiz para um crescimento duradouro. Então trabalhe isso com seus filhos, discipule eles para que eles jamais venham a se desviar do Senhor por não ter raízes bem fincadas no evangelho da graça do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos fechar aqui só com a primeira estrofe de uma música e logo depois nós estaremos indo embora. Desculpa, eu não esperava que ia ficar tão grande assim, mas que Deus aplique essa palavra aí de forma poderosa no seu coração.